nós vamos tratar do tema. Como o tema ele toca muito diretamente a gente, nós temos 1 hora, não é, Ken? Então, nós vamos apresentar o tema e em seguida abrir para o diálogo, tá bem? Quem tiver dúvida, tiver alguma pergunta, nós vamos trabalhando o tema conforme as demandas que forem apresentadas. Hahnemann, espírito. Hahnemann foi pai da homeopatia, não é? Ele, como espírito, assessorou na codificação do espiritismo. E Allan Kardec inseriu no capítulo 9, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de Hahnemann, onde ele afirma que todos os vícios estão radicados no espírito. Muitas vezes nós temos algumas dúvidas, não é? Se não será o sangue latino que nos influencia, se não é por causa, não é, do nossa organização muito nervosa, não é, que a gente é assim tão agitado. Então ele já deixa muito claro desde o início, e nós começamos por aí, não é? Não adianta buscar subterfúgio. A responsabilidade é do espírito. Então o espírito utiliza o corpo, numa comparação um pouco pobre, mas que nos dá uma ideia, não é, para podermos entender, como o condutor utiliza uma carroça. Então a responsabilidade é do espírito. Aquilo que o corpo faz é aquilo que o espírito comanda. Há influências da organização física na economia perispiritual, que é o corpo do espírito. No entanto, a mente é poderosa e o espírito, que tem como atributo essencial a mente, ele é capaz de comandar a organização física que lhe obedecerá. Então a organização física não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Isso é o que Hahnemann coloca logo no início. E nós vamos ver ao longo do tempo que os hábitos eles vão se formar por repetição. Começam às vezes por coisas simples e que a gente repete, depois repete outra vez, repete de novo passado algum tempo, e passado mais algum tempo aquilo virou um hábito. Agora, quando as coisas que a gente faz são positivas, aqueles hábitos se convertem em virtudes. Mas se aquilo que a gente faz é negativo, então o hábito se converte num vício. Aí é onde nós vamos ver a diferença. Quem é que define isso? Sempre o espírito. Por mais que ele receba influências, ele vai tomar a decisão. Algumas pessoas dirão, mas será que a educação familiar não terá uma preponderância, né, nessa decisão que o indivíduo toma? Tem uma influência. Como também a sociedade tem uma influência. Mas a decisão é sempre do indivíduo. E alguém já poderá perguntar, mas não tem também a influência dos espíritos? Porque lá da Igreja Católica nós nos acostumamos com aquela ideia do anjo, não é? Que está sempre do lado direito e o diabinho no lado esquerdo, não é? E ficam ali, um tentando ajudar a gente a fazer o bem e o outro querendo nos levar para o mal. Isso é um símbolo das influências que nós recebemos. Efetivamente, existem os bons espíritos, inclusive nós contamos com um anjo da guarda, que no espiritismo é chamado de mentor espiritual, todos nós temos. E também existem os espíritos inferiores, que nos influenciam. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade superior se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e atos. E os espíritos vão responder, mais do que imaginais, porque de ordinário são eles que vos dirigem. Aí a pessoa dirá assim, mas então não tem responsabilidade, os espíritos estão me levando a fazer. No entanto, nós temos algo chamado livre-arbítrio. E é aí onde nós temos a capacidade de tomar a decisão. A influência é externa, a decisão é interna, é nossa. Quando nós tomamos a decisão por fazer algo negativo, não foi porque alguém nos influenciou, porque ao lado da influência negativa tem também a influência positiva. Nós tomamos a decisão por seguir uma ou outra. E nós, com o nosso sentimento, o nosso pensamento, nós selecionamos, com os nossos atos, nós selecionamos o tipo de companhia e, portanto, o tipo de influência que nós vamos receber. Aí já existe uma responsabilidade. Nós, então,
não podemos transferir nem para o corpo, nem para a influência social, nem para a influência da família, nem para a influência externa, seja dos espíritos, ou seja das pessoas com quem nós convivemos, a responsabilidade por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. O Espiritismo vai aclarando para nós, vai abrindo um horizonte para nós a respeito disso, porque ele transcende essa visão limitada, simples da sobrevivência do espírito, porque nos diz como ocorre essa sobrevivência e o que é que acontece em função dessa sobrevivência. Então, a espiritualidade superior nos informa que o indivíduo não muda pelo fato de morrer o corpo, porque o indivíduo não morre. Nós temos o hábito muitas vezes, não é, de falar assim: fulano morreu, ah, mas ele era tão bom, não é? Depois que morreu. Antes era crítica para lá, crítica para lá, não é? E aí cabe a pergunta: o indivíduo muda simplesmente porque deixou o corpo de carne? Não muda nada, segue exatamente como é. E se alguém tem dúvida de como vai chegar no mundo espiritual, basta se olhar agora. Nós fazemos um autoexame, não é? Que é muito recomendável na questão da reforma interior. E na questão dos vícios, nós precisaremos desse autoexame. Nós chegaremos na realidade espiritual exatamente como nós estamos agora. Salvo se nós aproveitarmos o tempo que nos separa dessa situação que é fatal, que vai acontecer. Se nós aproveitarmos esse tempo para fazer as modificações que julgamos necessárias e que em realidade não podem ser apontadas por outros, porque ninguém tem nada a ver com aquilo que está acontecendo dentro de nós, a não ser nós mesmos. Mas muitas vezes os maus hábitos interferem com as pessoas com quem nós convivemos, e aí isso pode causar transtornos, prejuízos para o outro também, mas principalmente para nós mesmos. Mas em realidade nós não estamos capacitados a causar prejuízo ao nosso semelhante. Vamos lá. Isso é um pouquinho complicado de entender. Nós estávamos numa reunião, um estudo do ESD uma vez, e já tínhamos lido, pensado sobre o assunto, mas não havíamos pensado em conduzir o assunto daquela maneira naquele momento, não é? E estávamos sentindo uma inspiração muito boa e fomos falando, não é? E de repente colocaram na nossa boca: por que dentro da lei divina não existe o mal? Aí eu dei aquela parada e disse assim para o Espírito: agora completa, né? Porque eu vou ter que buscar lá não sei aonde, não é? Como é que eu vou explicar isso agora, não é? Mas a assistência estava presente e a gente conseguiu, não é, ali naquele momento, dar um encaminhamento para o assunto. Porque, na verdade, o mal não existe dentro da lei divina. Não existe mesmo. Seria um contrassenso filosófico se existisse o mal dentro da lei divina. Mas aí nós nos perguntamos: o mal existe entre nós? Teríamos que ser cego para dizer que não. Que efetivamente o mal existe entre nós. Mas como então que ele existe entre nós não existe dentro da lei divina? Porque se ele existisse dentro da lei divina, Deus teria criado o mal. Então ele não seria perfeito, não seria soberanamente justo, nem bom. E nós sabemos que Deus é tudo isso. Então não cabe, não tem possibilidade. Então quem criou o mal? Quem criou o mal fomos nós. Ah, mas nós somos criados por Deus, então foi Deus que criou o mal indiretamente. Não. Não adianta querer fugir da responsabilidade. Vamos examinar isso então. O exemplo é um pouco pesado. Nós temos vícios que foram acumulados ao longo do tempo. O vício da agressividade, que às vezes raia pela uma situação extrema de tirar a vida do semelhante. Aí nós todos na sala consideramos assim: nós não estamos mais nesse estágio, graças a Deus. Mas nós não sabemos quando é que nós nos apartamos, não é, dessa situação. Vamos lá. Colocando o indivíduo, né, para impessoalizar, A e o indivíduo B. O indivíduo A, numa certa circunstância, está com uma arma na mão diante do indivíduo B, e ele tem diante de si um desafio, porque o outro está provocando e ele tem vontade de puxar o gatilho. Ele vai precisar tomar uma decisão.
ele poderá não puxar o gatilho? Sim. Sim, lógico, ele poderá decidir não vou fazer isso, mesmo com a arma na mão. Não vamos entrar aqui na consideração do porquê ele está com a arma na mão, porque ele já poderia não estar com a arma na mão. Já foi aí um problema ele estar com a arma na mão, tudo bem. E aí, no entanto, ele decide puxar o gatilho. Dá um tiro e acerta o indivíduo, mata na hora. O B morreu. O A fez um mal para o B? Fez ou não? Sim. O nosso ponto de vista, ele fez um mal para o B. Tá certo? Mas diante da lei divina, não. Porque se B não tivesse a necessidade de morrer por aquele tiro, não teria morrido. Prestemos atenção, porque senão Deus seria injusto. Então, se o B morreu por aquele tiro, era porque B tinha uma situação pendente do passado para resolver. E o A foi um instrumento para que o B resolvesse o problema dele. Se o B compreende isso, aceita e perdoa, ele está liberado. E o A ficou com problema. Então o A fez um mal para ele mesmo, não para o outro. Porque o outro foi liberado, ele liberou o outro. Bendita é a mão que te fere. Não está assim no Evangelho? Então essa mão o libertou. Mas e se ele ficar com raiva do A? Está no mundo espiritual, perdeu o corpo, num acesso de ódio, ele agarra o A e começa a cobrar do A. Entrou num processo A de obsessão. O obsessor é o B. Então o B fica pendente, preso de novo no problema, não se libertou. Mas porque ele tomou a decisão de perseguir o outro. Ele não aceitou a libertação, que era uma oportunidade, o fato de ele ter recebido aquele tiro, em função dos compromissos que ele assumiu no passado. Então vejam como o vício, ele pode ser resolvido ou não. Ele pode ser atenuado ou intensificado, conforme a nossa decisão. Tudo bem, gente? Isso vale para tudo, para tudo. Então, os hábitos são uma disposição duradoura, que é adquirida por repetição, conforme nós colocamos. E aí, isso vem por um ato comum, muitas vezes pelo uso de certas coisas que a gente tem que usar no nosso dia a dia, não é? E os costumes. Emmanuel diz que na esteira de reflexos mentais acumulados, que operam constantemente a nossa indução à rotina, é que os hábitos se desenvolvem. Então, nós estamos num processo evolutivo, nós somos induzidos à rotina e na rotina nós desenvolvemos os hábitos. Bem? Bom, nós somos herdeiros de milênios, não é? Nós vamos repetindo experiências ao longo desses milênios. Então, muitas vezes nós podemos ser comparados com um barco num rio. E esse rio é o rio dos hábitos. Eu não sei se tiveram a oportunidade de ver um filme antigo, se chamava Esposa Amante. É uma italiana que fez o filme. Nós tivemos a oportunidade, era uma espécie de filme de arte, tivemos a oportunidade de ver esse filme. E ela simbolizava o hábito como uma carroça puxada por 2 cavalos. O indivíduo simplesmente sentava, não precisava nem pegar a rédea, o cavalo já levava ele. Então é mais ou menos isso. Já não precisa nem fazer esforço, basta seguir a rotina. E a gente é levado, não é, para ir fazendo aquelas mesmas coisas de sempre. E especialmente quando é um vício que se arraigou, um hábito que se repetiu no sentido negativo, precisa de esforço, de vontade para romper. Porque se nós seguirmos a rotina, nós seguiremos fazendo. Está aí o desafio. E isso entra em todos os campos. Não estamos colocando aqui o vício simplesmente como a questão da droga, do cigarro, do álcool, não é? Porque essas são já desdobramentos de vícios que estão arraigados, e nós vamos examinar isso rapidamente, não é? Na nossa constituição intrínseca, porque nós nos deixamos viciar no campo espiritual. E aí nós recorremos a subterfúgios, a válvulas de escape, na tentativa de fugir de nós mesmos, por um processo de autorrejeição, que nós não nos aceitamos como nós somos, e aí nós nos punimos de alguma maneira,
buscando, ainda que de forma inconsciente, matar aquilo que nos perturba, aquilo que nos incomoda, que é aquele eu que a gente não gosta dele. E aí nós cometemos o suicídio indireto, recorrendo muitas vezes àquilo que nós chamamos de droga, ou muitas vezes a hábitos de agressividade, que antes de prejudicar o semelhante, prejudica a nós mesmos. Há uma imagem que foi utilizada pelo atual presidente da FEB, e que se encontra na literatura espírita, mas ele botou de maneira muito gráfica, não é? Ele diz assim: vocês sabem e conhecem o poder do pensamento. Vamos aqui exemplificar. Quando nós emitimos um pensamento, aquele pensamento nosso que nasce do sentimento, por isso que Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então nasce primeiro do sentimento, o pensamento vem do sentimento. Então aquele sentimento que virou um pensamento, quando ele é expressado, antes dele provocar qualquer efeito fora, esse pensamento, ele visita a nossa constituição, que é formada por trilhões de células, seres vivos. Quando nós emitimos um pensamento negativo, esse pensamento negativo primeiro bombardeia os trilhões de células que nós temos, e depois ele vai ao alcance da pessoa ou do objeto, seja lá do que for que a gente esteja pensando. Então, o efeito primeiro é em nós mesmos. Então é muito importante considerar, quando nós emitimos um bom pensamento, da mesma maneira, aquele pensamento positivo visita os trilhões de células, e aí vai ao alcance do outro indivíduo ou daquilo que nós estamos pensando. Então, muitas vezes, os vícios começam no princípio espiritual, e por repetição se arraiga, e vai acompanhar o indivíduo no seu processo evolutivo, mesmo depois dele ter alcançado a condição hominal, já habitando corpos como nós utilizamos. Então, não é uma coisa muito simples, não é de trabalhar, porque vem desde esse passado remoto nosso, mas é possível de ser trabalhado, lógico que sim, senão não estaria no nosso alcance, não é? Então, muitas vezes esses hábitos, eles nos dominam, mas nós vamos trabalhar para que isso seja diferente, para que o que nos domine sejam sempre os bons hábitos, a ponto daquilo se constituir em alguma coisa automática, como Bezerra de Menezes. Todo mundo conhece a história de Bezerra de Menezes. Ele foi um homem comum, casado 2 vezes, teve vários filhos, e foi conhecido como o médico dos pobres, não é? Chegado ao mundo espiritual, nós temos a notícia de que Maria veio convidá-lo para ir aos planos superiores da vida. No entanto, ele disse a Maria que se ela permitisse, ele gostaria de permanecer aqui na terra enquanto aqui houvesse uma lágrima para secar. Ou seja, Bezerra de Menezes chegou no mundo espiritual como um espírito completista, não precisava mais reencarnar na terra, nem mesmo encarnar, a não ser por uma questão de missão, por uma escolha dele. E esse espírito, ele é um exemplo do bem, de prática, que era espontâneo nele. A mulher precisou, segundo a mulher, precisou contratar um secretário, porque a pessoa chegava para fazer a consulta, e se ela não tinha dinheiro, ele fazia a receita e dava o dinheiro para a pessoa comprar o remédio. E às vezes chegava em casa sem nada, para poder comprar o alimento para os filhos. Tinha vezes de não ter dinheiro para o ônibus, eu tinha que ir andando para casa, porque não tinha dinheiro para o ônibus. Então ela botou um secretário. Aí de vez em quando o Bezerra de Menezes voltava a cabeça para fora, né, do consultório e dizia assim: tem dinheiro aí? Que essa senhora não vai poder comprar o remédio, né? E um dia dizem que ele ia descendo as escadarias da Federação Espírita Brasileira, Avenida Passos, e havia uma pessoa que estava ali esperando e disse: ah, doutor Bezerra, eu tenho aqui uma receita, mas eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. E mostrou a receita, e ele disse assim: ah, mas infelizmente eu não tenho nada para lhe dar. E a hora que ele disse que não tinha nada para lhe dar, ele viu o anel de formatura. E disse assim: mas como que não tem? Tenho sim. Foi tirando o anel, entregou para a pessoa e disse: olha, ali na esquina tem uma casa de penhores. Vai lá que você vai conseguir o dinheiro para comprar o seu medicamento.
Então, desprendimento de todo tipo de orgulho, de interesse. Então, esse é um hábito bom. Algumas pessoas dizem assim, mas então ele era pródigo. Pródigo não é uma doença? A gente precisa examinar as coisas no seu devido contexto, não é isso? Para nós entendermos o espírito que efetivamente já entendeu a importância do bem, ele buscará os meios de fazer o bem. Isso se torna um hábito. Então esse rio que vai conduzindo já é um rio de uma correnteza muito boa, não é? Que não vai causar transtornos. Os vícios. Defeito ou imperfeição grave de uma pessoa ou coisa. Por exemplo, uma máquina. Antigamente, quando a máquina apresentava qualquer defeito, era comum as pessoas dizerem está com vício. Hoje em dia a gente fala que tem um defeito a máquina, não é? E já não falamos mais um vício, mas o defeito da máquina era chamado vício antigamente. Então, quando nós temos um vício, nós estamos com um defeito. Então, a coisa é sinônimo da outra, tá certo, gente? É muito interessante, não é? Então, a disposição natural para praticar o mal ou cometer atos contra a moral. Isso é de Howard, do dicionário de Howard. Okay? Bom, é uma algema que retém o homem na retaguarda e o domina, dilacerando as expressivas dádivas da reencarnação. Isso é de Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia do Divaldo Franco, certo? Bom, agora ou antes surgem pela preguiça. Ai, 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 ai. Preguiça mental e pelo relaxamento da vontade, que propiciam a repetição de atos e costumes que não são bons. Tudo bem, gente? Então, se nós temos vícios, nós somos preguiçosos. Ai, meu Deus. Geram dependência, não é? Distúrbios orgânicos e psíquicos e causam prejuízo para a evolução do espírito. Isso é importante considerar. Mas vamos ver da onde é que aparece efetivamente o vício. Allan Kardec, na questão 913 do Livro dos Espíritos, faz a seguinte pergunta. Dentre os vícios, qual o que pode ser considerado o mais radical? Está falando dos vícios. Resposta dos Espíritos. Já temos dito muitas vezes. O egoísmo. Buscai na raiz de todos os vícios e vereis na sua origem o egoísmo. Então o egoísmo é o grande problema. Na questão 914, Allan Kardec vai fazer pergunta e ele já considera assim. Estando o egoísmo radicado no interesse pessoal, porque algumas questões antes os espíritos haviam dito para ele que o egoísmo estava radicado no interesse pessoal. Então observemos aonde é que aparece o vício. Do interesse pessoal. O que é a antítese do interesse pessoal? O altruísmo. O indivíduo altruísta, no espiritismo, como ele é chamado? Caridoso. O homem de bem. Correto? Então, para fazer a caridade é necessário desprendimento de si mesmo. Então, no outro extremo está o interesse pessoal. Como é que nós vamos vencer, então, na origem, na raiz, os nossos vícios? Fazendo bem ao próximo. Correto? É por isso que Joana vai nos dizer, quando o indivíduo é solidário, esse indivíduo jamais será solitário. Como é que nós vamos trabalhar? Vamos fechar aqui para abrir para as perguntas, não é para fazer um bate-papo. Como é que nós vamos trabalhar? Como é que a gente come um prato de sopa quente? Pelas bordas, não é isso? Agora atenção, hein, gente? Isso significa que muitas vezes não dá para atacar o mal na sua origem, na sua raiz. É preciso ir trabalhando em volta até ir vencendo aquelas coisas mais evidentes. Isso é um caminho, e é um caminho muito válido. No entanto, consideremos o avanço da tecnologia. Hoje em dia, quando a gente pergunta por onde é que a gente começa a comer um prato de sopa quente, tem que perguntar, depende. Se ele foi feito do modo tradicional, pelas bordas. Mas se ele foi preparado ou esquentado no forno de micro-ondas, tem que comer pelo centro, porque a borda vai estar mais quente do que o centro.
Então depende. Não sabia, né? Interessante, né? Como a gente usa algumas imagens para nos ajudar. Então, pode ser que o indivíduo fazendo uma autoanálise, indo na busca do autoconhecimento, ele possa trabalhar os vícios pela origem, compreendendo que a origem disso tudo é o interesse pessoal. Como é que eu vou trabalhar o meu interesse pessoal? Eu preciso me desprender. E tem que começar isso criando bons hábitos. Como é que eu vou criar bons hábitos? Toda vez que eu pensar que eu tenho uma necessidade, eu vou ver se no meu entorno não tem alguém que possa ter a mesma necessidade. E vou primeiro ajudar a pessoa a resolver o problema dela, depois eu resolvo o meu. Está em casa, vendo televisão, deu o intervalo da novela, sentiu sede, a mulher ou o marido, ou o filho, ou a filha, ou a nora, ou a sogra está sentado do lado. O indivíduo se levanta, vai lá, bebe água e senta de novo. Não é assim? Nem pergunta se o outro está com sede ou não. Então, primeiro pensar, será que a minha sogra está com sede? Eu usei a sogra porque é mais difícil de perguntar, né? Porque se tiver que morra de sede, né? Pessoas costumam dizer, não, de jeito nenhum. Nós temos que romper com essa coisa, não é? E aí algumas pessoas dizem assim, ah, mas eu amo muito a sogra da minha mulher. Então, é tudo brincadeira que a gente utiliza, não é? Mas, na realidade, a gente precisa estar atento. Porque se o desafio é aquela pessoa com quem nós estamos convivendo, o que é que nós vamos fazer para romper com esse desafio? Então, perguntar, não é? Fulano, eu vou beber água. Você está com sede? Eu te trago um copo d'água. A pessoa vai dizer, eita, o que está acontecendo com você? O que está havendo? Não é? O que você vai me pedir? Então é normal, não é, esse tipo de reação. Com o tempo a pessoa se acostuma. Mas aí atenção, não é? Porque o preguiçoso vai estar sentado, se acostumou e não vai querer nem levantar para ir beber água, não é? Vai dizer assim, fulano, já que você tem trazido água para mim, vai lá buscar um copo d'água para mim? Aí você vai dizer assim, mas agora eu não estou com sede, não tinha pensado nisso. Até poderei, mas uma vez que é você que está com sede, não é? E eu, quando tenho sede, tenho te pedido, se você tem, neste caso, não é? Seria interessante que você se levantasse e perguntasse se eu estou com sede. Mas eu vou lá buscar água para você. Se levanta e vai. Tá certo? Porque nós temos o dever também de auxiliar as pessoas a não se acomodarem e virarem parasitas. Hoje, infelizmente, nós temos feito os nossos filhos verdadeiros parasitas. Depois nos espanta, não é? As reações que eles têm na puberdade, na adolescência. Porque nós os acostumamos muitas vezes assim. Não compartilhando com eles responsabilidades. Então, é importantíssimo auxiliar a nossa família a desenvolver bons hábitos. Que seriam, então, virtudes. Correto? Vamos interromper aqui e ver se alguém tem alguma dúvida. Alguma pergunta, algum comentário? Por favor. Você falou que esses hábitos podem ter vindo do princípio espiritual. Mas como que, por exemplo, no dia de hoje a gente pode ter, por exemplo, o alcoolismo? Como que o hábito do alcoolismo surgiu no princípio espiritual se não existiu o alcoolismo naquela fase? Não, nem todos os vícios vêm de lá. Tá certo? Põe atenção, o alcoolismo já é um desdobramento de uma coisa chamada egoísmo. Tudo, hein? Vem do egoísmo. Então o princípio, lá no período do princípio espiritual, ele está começando a desenvolver o livre-arbítrio. E ali começa a exercitar a vontade. Não é? Muito rudimentar ainda, não? E aí, nesses momentos, esse indivíduo, que é um princípio espiritual, já pode começar a desenvolver o interesse pessoal. Vai começar a se reconhecer como um ser, e aí a gente tem uma técnica para saber se esse ser já se reconhece como um indivíduo ou não. É colocar o indivíduo na frente do espelho, por exemplo, um gato, e movimentar alguma coisa atrás dele. Se ele se voltar para trás, ele sabe que ele estava vendo a imagem dele no espelho. Senão ele ainda estaria confundindo a imagem dele com outro ser. Tudo bem, gente? Então, a gente pode explicar mais ou menos dessa maneira, tá certo? O indivíduo já vai desenvolvendo, e ele, nas escolhas que ele vai fazendo, ele poderá já ir desenvolvendo o interesse pessoal. Tem algumas coisas que nos deixam pensando muito,
porque nós não temos resposta para elas ainda, e nem temos aqui a intenção de trazer resposta pronta. Mas nós vimos no, Planeta Terra, não é? Que é um programa que mostra o mundo animal, aquela coisa toda. É um momento em que os búfalos estão vindo em manada e eles encontram uma ninhada de leões. Os pais não estão, nem a mãe nem o pai dos leões estão ali. Estão só os filhotes. E os búfalos vão lá e matam todos os filhotes. A pergunta é, búfalo come leão? Não. Será que o búfalo matou os leõezinhos por instinto? É a minha pergunta. E alguém poderá dizer, foi totalmente instintivo. A gente teria que aceitar, porque nós não temos prova do contrário. Mas alguma coisa já nos leva a pensar, será só instinto? Porque se fosse instinto, ele ia comer grama que tivesse do lado e os leõezinhos continuariam lá, não é isso? Mas eles vão com a pata, mata todos os leõezinhos. Por quê? Porque houve já uma compreensão de que aqueles animaizinhos vão crescer e vão comer os filhotes deles depois. Não é uma questão de lógica aí dentro do processo? A gente deduz isso? Por alguma razão, os búfalos tomaram uma decisão de matar os leõezinhos, que não é da natureza deles. Tudo bem, gente? Defender sim, quando o leão ataca, tentar defender, não é? Escoiciar e tal, ou correr, ou alguma coisa assim, que faz parte do instinto, a defesa. Mas ali houve um ato deliberado. Então aí nós já vamos chegando à conclusão que há decisões ainda rudimentares, limitadas, que o ser começa a tomar justamente para desenvolver. Não há esse processo assim, a natureza não dá saltos. Então não vai ser de uma hora para outra que o indivíduo tem um livre-arbítrio, ele vai adquirindo na medida em que vai evoluindo e já vai começando a exercitar. E aí já vai fazendo escolhas. E essas escolhas têm consequências. Alguns hábitos são desenvolvidos nesse período e vão acompanhar o indivíduo. Então, não vai desenvolver o hábito do alcoolismo naquele momento. Mas se ele desenvolver um hábito de interesse pessoal, mais tarde ele vai ter frustrações, que ele poderá canalizar então para o campo da fuga, e o processo de fuga poderá ser o álcool. Tudo bem? Sim. Existe como o espírito regredir após ele já ter evoluído? Uma boa pergunta, não. Há um processo chamado metempsicose, não é? Que é ensinado pelo hinduísmo e que diz, inclusive muita gente acredita nisso, que a pessoa que foi má, ela poderá reencarnar como um rato, por exemplo, alguma coisa assim. E alguns dizem que não é nem por punição não, que faz parte mesmo do processo. E que nós, esse é o meu filho Daniel, minha mulher Vera, chegando. Senta, Daniel, em algum lugar, senta ali na pontinha. Isso. Mas vocês vão ouvir alguns barulhinhos, tá bem? Faz parte do processo. E então, há esse pensamento. A minha sogra passou por uma experiência muito interessante. Ela viveu no exterior também, não é? Durante um bom período da vida dela. E uma pessoa um dia pediu para ela tomar conta da casa, que ela ia viajar e deixou a chave. E não deu mais explicações. E um dia minha sogra entrou e encontrou um monte de barata. Ela falou, nossa, a casa dela foi invadida por baratas, meu Deus do céu, chamou a detetização. Quando a senhora chegou, foi uma briga feíssima. Pediu a chave de volta e disse, nunca mais pise na minha casa. Quem lhe deu o direito de matar os nossos irmãos? Você não sabe se um familiar meu não estava reencarnado na barata? Então foi um choque para minha sogra, né? Aquela situação, a mãe da Vera, que está aqui presente, passou por essa experiência. Então há pessoas que acreditam nisso, mas isso não existe. A pessoa pode acreditar no que ela quiser. E aqui eu vou fazer para vocês aproveitar para estabelecer uma diferença entre o saber e o crer, tá bem? Muitas vezes nós entendemos no Evangelho que Jesus, quando ele falava da fé, ele estava falando de crença. Efetivamente, há momentos que ele estava se referindo à crença, mas a maior parte dos momentos ele estava se referindo à autoconsciência, à consciência da realidade, conhecimento da verdade. Porque fé, ele é sinônimo de fidelidade. Fidelidade a quê? A lei divina. E você não pode ser fiel a coisa que você não conhece.
Então, quando ele diz assim, a tua fé te curou, o teu conhecimento te curou. Você tinha uma dívida kármica, agora você resgatou isso, você cumpriu o que tinha que cumprir, pode ser curado agora. A tua fé te curou, não é tua crença não, como até hoje, né? Os nossos irmãos impõem a mão, ficam gritando, berrando para curar outra pessoa. Não vai curar poder de berro, Jesus não berrava com ninguém não. Não consta do Evangelho Jesus berrando em nenhum momento, não é? Então ele impunha as mãos, ele orava, ele dava ordem, não é? Levanta-te, ou dizia para o espírito imundo, sai dele, não é? E o espírito se retirava, mas não era berrando, gritando, nada disso não. Era autoridade moral. Então, nós vamos observar que efetivamente a crer faz parte do nosso processo. Mas com o Espiritismo nós abrimos um outro horizonte. Quando Allan Kardec vai colocar no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, fé verdadeira só é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Então uma fé que não é raciocinada, ela pode ser derrubada a qualquer momento. Mas quando ela está apoiada na lógica, na razão, então essa fé ela é sólida. Então, vamos lá. Se eu acredito em Deus ou não acredito em Deus, vai mudar o fato da existência dele ou não? Não. Não muda. Porque se eu não creio que Deus existe, ele vai continuar existindo. Tá certo? E se eu creio e ele não existisse, seria uma mera crendice minha, porque ele não existiria. Percebeu, gente? Que essa questão de fé, de crer ou não crer, não afeta nada e absolutamente, a não ser a nós mesmos? Porque se o indivíduo tem aquela convicção, e aí fé também é sinônimo de convicção, aquela certeza de a coisa acontece, porque nós temos poder, nós temos capacidade para gerar as coisas, não é? Com o nosso poder mental, a nossa energia é criadora, e a gente chama essa energia de energia sexual no nosso campo, mas essa energia que estará presente em toda a nossa vida e que está no universo, é através dela que Deus cria, que nós seremos co-criadores no futuro também. Então, não existe regressão. Uma vez conquistado, o indivíduo conquistou, ele sabe, ele já chegou naquele patamar. Então não vai ser possível, não há mais compatibilidade. Porque o indivíduo chegou numa condição de habitar uma organização física humana. Já não há mais condição de habitar uma organização física animal. Não há compatibilidade mais. Ele já passou aqueles degraus. Seria voltar para a irracionalidade, é um ser racional já. É impossível isso. Então o fato das pessoas crerem na metempsicose não significa que ela existe. Aí alguém poderá dizer assim, então também é que você poderia dizer o mesmo da reencarnação. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Miami, um companheiro nosso chamado José Jorge, era chamado Pequeno Grande Homem, bem baixinho, mas de um valor moral impressionante. Ele foi convidado, era um encontro espírita, naquela época, não sei se alguém estava presente, eu creio que foi no ano de 84, primeiro encontro espírita, tinha 300 pessoas no salão, aproximadamente. O José Jorge chegou lá na frente e disse, bom gente, vocês sabem que eu sou espírita, não é? E por isso eu fui convidado aqui para vir falar para vocês sobre a reencarnação. Só que eu queria dizer uma coisa para vocês logo no início. Eu não acredito na reencarnação. Eu estava sentado na primeira fila, até voltei para trás, porque eu ouvi um ó. Aí ele falou, calma gente, calma, não vão começar a tirar ovo podre ou tomate podre em mim não. Deixa eu completar, eu não completei ainda. Eu não acredito na reencarnação. E realmente não acredito. Porque eu sei que ela existe. Por que eu preciso acreditar se eu sei que ela existe? E nós vamos agora conversar para ver se vocês também deixam de crer na reencarnação. Porque vocês não precisam crer nela. Vocês têm que ter convicção de que ela existe. Tudo bem, gente? Então a reencarnação é racional, ela é lógica. Ela está apoiada efetivamente na razão para o entendimento da própria justiça divina. Agora, metempsicose, como é que Deus vai punir alguém mandando ele virar um rato? Como é que vai reencarnar como barata? Como é que você vai conceber uma coisa dessa? Não cabe. Mas respeitamos a crença dos demais. A pessoa tem direito de crer no que ela quiser. Isso não vai afetar nada e nem deve afetar a nossa relação com as pessoas, a nossa amizade com elas. Se ela tem barata na casa e não quer que a gente mate, a gente vai cuidar para não pisar em cima, né? Com todo cuidado, respeitar, porque é a crença da pessoa. Ou não visita mais, né? Ou não visita, se você tem medo de barata, não visita mais, né? Tudo bem, gente?
Vamos lá, alguma outra? Tudo bem para você? Vamos lá. Alguma outra pergunta? Ah, eu tenho. Você falou que o cara que atirou no outro, né? E aí, por que ele é punido se ele fez um bem espiritual ao outro? Ok. Vamos completar o pensamento então. Naquele momento, o indivíduo que foi dar o tiro, ele tinha a liberdade de escolher dar o tiro ou não. Vamos dizer que ele escolheu não dar o tiro. Aquele indivíduo tinha uma dívida? Nós não sabemos. Se ele tinha dívida, ele vai precisar resolver o problema dele, mas esse aqui não aceitou ser instrumento. Tá certo? Como é que ele vai resolver o problema dele? Ele vai andando na rua, o carro atropela ele. Ele vai passando embaixo do poste, já vimos acontecer. Cai um negócio do controle de luz na cabeça dele. Tá certo? E resolve. Então chega um momento, inclusive, que esse indivíduo que tem a dívida kármica, e se ele tem um nível de consciência, ele poderá pedir, Deus vai respeitar isso, a espiritualidade superior vai respeitar isso. Eu não quero que ninguém seja um instrumento para eu pagar minha dívida. Eu gostaria de ter uma pneumonia, de ter um problema qualquer, ou de uma bala perdida, ou alguma coisa assim, que não houvesse uma responsabilidade de outra pessoa. Percebeu? Até esse tipo de coisa pode acontecer quando o indivíduo tem um nível de consciência. Ela não é perdida, ela tinha um endereço certo. Mas você não respondeu. O cara que atirou... Calma, nós vamos lá. Ah, tá. O sujeito que atirou, ele não tinha necessidade de atirar. A lei não pedia isso para ele, porque a lei não pede para a gente fazer o mal nunca. Nós sempre estamos convidados a fazer o bem. Então ele tinha uma tendência agressiva que ele precisa dominar. Esse é o vício dele. Então ele vai estar diante da situação justamente para se dominar, aprender a controlar os seus impulsos, os seus ímpetos e a partir daí sentir bem com ele mesmo. Mas ele cede. Quando ele cede, ele continua com o problema. Vai ter que pagar mais esse problema e mais na frente vai de novo passar pela prova. Até ele conseguir resistir. Até ele aprender. Quando ele se dominar, pronto, ele já não tem mais essa necessidade. Tá certo? Então o mal que ele está fazendo enquanto isso só causa mal para ele mesmo. Por isso que Joana de Ângeles fala isso. O mal que eu faço só faz mal para mim mesmo. Tudo bem? O mal que a gente recebe de outra pessoa nos libera a receber isso. Desde que a gente sai sem rebeldia, sem revolta. Mas muitas vezes nós murmuramos. Saímos da rua, está um sol danado, e oh, mas que calorão. É uma reclamação contra Deus. E chovendo de novo, mas não podia ter esperado chegar em casa. Não é? Porque o universo gira em torno de nós. Não é assim, não é? Há outras necessidades maiores do que a nossa para serem atendidas, né? E nós mesmos não sabemos quais são as nossas. De repente nós estamos precisando do sol, ou nós estamos precisando da chuva naquela circunstância, mas a gente não sabe medir isso. Então a gente reclama. Então não é, ele não está fadado ao mal. Nunca ninguém está fadado ao mal. Há sempre a escolha. O mal é sempre a ausência do bem. Quando não está presente o bem, há a possibilidade do mal. Mas se o bem está presente, o mal não tem espaço. É como a luz. Há uma treva total. Você acende um fósforo, você acende uma luzinha pequenininha, pronto. Já não tem mais trevas, tem luz. Certo? É o mesmo em relação ao mal. Vamos lá, Bel ia perguntar alguma coisa? Ou falar algum comentário, Bel, fica à vontade. Não, eu realmente... Nós temos 10 minutos, é isso aqui? Voltando ao caso do búfalo, que ficou aqui na minha cabeça. É interessante. Tipo, eu tava pensando, então esse búfalo que hoje não tem uma inteligência por si só, né? Porque ele continua... Ele está desenvolvendo essa inteligência. Exato. Então quando ele se tornar um ser humano, ele vai trazer essa carga, se é que essa decisão dele matar os leõezinhos foi deliberada? Ele vai trazer isso. Já há uma responsabilidade, ainda que relativa, não é? Se a gente tem razão dentro do que a gente está examinando. Então prestem atenção, não podemos dizer que é dessa forma, eu não tenho como ainda. Conjecturando. Isso, na conjectura, no pensamento filosófico sobre o assunto, não é? Há essa possibilidade de que aquela manada de búfalos que foi ali, não é, agredir, matar os leões, assumiu uma responsabilidade.
Tá certo? E ele tá aqui. Porque a ação do leão para matar o búfalo é para se alimentar. Esse é do instinto mesmo, faz parte do processo. Ele não está fazendo um mal, ele está na luta de sobrevivência. Agora, o búfalo tomar a decisão de matar o leãozinho que ele não precisa para comer, aí veja a diferença da situação. Nós vimos uma outra situação. Quer dizer, Sim. Bom, quer dizer que se os búfalos fossem da mesma idade, ou fossem búfalos ainda pequenos, eles não teriam feito isso. Não Nem teriam tentado. feito. Exato. Nem teriam tentado fazer. Eram búfalos já adultos, não é que fizeram. Sim. De um lado a gente tem o egoísmo e a gente, à medida que vai passando o tempo, nós como espíritas ou não espíritas, estamos sempre procurando ser o mais altruísta possível. Mas também existe a máxima, amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Eu não posso fazer o bem ao outro se eu também não fazer o bem a mim mesmo. Só que às vezes o egoísmo se confunde um pouco. Isso, é muito interessante sua colocação. Como distinguir isso? Porque é uma área meio cinzenta, às vezes, para você... E de fato quando é que a gente sabe, não é, que não está sendo egoísmo da nossa parte, não é? É quando a gente faz efetivamente sem esperar retribuição. É o dia que a gente faz e a pessoa nem obrigado diz, às vezes vira as costas e vai embora, e a gente sente alguma coisa lá dentro, mas trabalha para não sentir mais. Nós estamos em via de progresso. Até que chega o dia que a gente faz, a pessoa dá as costas e a gente não estava esperando retribuição mesmo. Então não nos afeta, a gente continua fazendo, tá certo? Então é mais ou menos por aí um trabalho interior, é de autoconhecimento mesmo, dentro do processo. Aquilo vai se repetindo e a gente vai vendo conforme como é que nós lá dentro temos as reações, que na verdade não deveriam existir, senão ações. Faz o bem, não espera retribuição, não vai esperar nem obrigado. E quando a pessoa agradece, a gente ainda diz assim, a mim não, a Deus. Tá certo? Quando iam homenagear o Chico, o que ele dizia? Essa homenagem é para a doutrina, porque eu sou o que eu sou graças ao Espiritismo. Então a homenagem é para o Espiritismo. E era sincero do coração dele, não era falsa modéstia não. Tá certo? Então a gente vai trabalhando essas coisas. Quem pode julgar daquilo que está dentro de nós, senão nós mesmos? Ninguém mais pode saber. Até alguém do lado poderá dizer assim, ah, mas esse cara não é, tá fingindo. Tá? Por quê? Porque está medindo com a sua medida. Porque ele fingiria naquela situação. Tudo bem, gente? Não significa que o outro esteja fingindo. Porque o outro pode estar num outro patamar que aquele ainda não alcançou. Quando a gente olhar alguém e disser assim, ah, ele está fingindo, cuidado. Porque a gente fingiria na situação da pessoa, mas ela pode não estar fingindo. Tudo bem, gente? É assim que a gente vai trabalhando. Na comparação com o outro, a gente sempre perde. Porque se nós formos nos comparar com outra pessoa é melhor do que a gente. Não importa o que ela seja. Porque senão nós somos orgulhosos. Nós estamos nos julgando melhor do que a outra pessoa. E nós não sabemos, porque nós não conhecemos a pessoa. Nós vemos algumas coisas que ela faz, mas nós não sabemos como é que ela é dentro dela. Tá certo? E a gente julga pela aparência, porque a gente viu. Numa situação, a gente vê um pai e um filho. Estão magnificamente bem brincando no parque. E a gente olha e algumas pessoas sentem inveja. Ai, como eu adoraria. Mas não sabe que na noite anterior, e agora o pai está compensando, não é? Houve um problema gravíssimo dentro da família, da relação entre os dois. E agora o pai está fazendo de tudo para brincar com o filho, para compensar o que ele tinha feito, alguma coisa assim. Nós não sabemos. A gente olha aquela situação isolada e morre de inveja. Por isso a inveja não tem cabida em lugar nenhum. Esse é outro vício horroroso. Não é? Vocês vejam que a gente não foi tratando de hábitos e vícios, a gente não ficou tratando de um vício e de outro vício. Quando a gente fala de hábitos e vícios, nós estamos tratando da raiz do problema. Porque tem um outro seminário que vai tratar de reforma interior em que a gente trata alguns dos vícios, não é? Especificamente como trabalhar cada um deles. Mas os vícios no campo da matéria, no campo físico, que são esses que a gente considera do álcool, droga, eles não têm uma importância tão fundamental como a raiz que os gera. E tem uma coisa que é tremenda, a Kemi inclusive perguntou, você vai falar disso? Vou sim, vou tratar desse assunto, porque há um vício que é terrível, que todos nós temos, e que inclusive dá margem à existência do mundo que nós conhecemos hoje. Nós vamos terminar com isso. Eu sou jornalista. Vou falar daquilo que eu observo. Nenhum jornalista tem que concordar comigo. Tá certo?
mas é a análise que nós temos feito da nossa realidade. Ninguém está obrigado a concordar com isso. Mas hoje em dia os meios de comunicação estão calcados basicamente na maledicência. E ainda dizem que eles colocam isso no ar porque o povo realmente quer isso. Porque se não colocar isso, mudam de canal. Nós espíritas estamos assumindo um grave compromisso quando a gente deixa entrar na nossa casa a novela que tem um nome em família, que em realidade as cenas são todas de destruir a família. Quando nós vemos o noticiário que só trata das coisas negativas e a gente não muda de canal, a gente fica ali e faz questão de ver o noticiário. Então eles têm que saber que nós não queremos mais isso. Como a gente faz? Muda de canal, desliga a televisão. Porque hoje eles não vêm bater na nossa porta mais. Eles não precisam. Hoje acompanham pelos satélites. Eles sabem que horas que você ligou a televisão, qual o canal que você está vendo, qual a programação que você está vendo. E nós espíritas queremos a regeneração do mundo, não queremos isso? Não estamos desejosos de que a regeneração chegue? Saia da expiação e provas e entre na regeneração. Já entrou. Não é? Bezerra de Menezes falou isso há 5 anos no congresso do centenário do Chico Xavier. Mas nós estamos contribuindo para isso? Então, além de não falar mal dos outros, isso é um compromisso que a gente precisa assumir. Esse é um vício horroroso. E é problemático demais. Porque a gente entra nesse conflito. Quando é que eu estou avaliando e quando é que eu estou falando mal? A situação diz respeito a mim? Não diz, então eu estou falando mal. Ah, mas me afeta diretamente ou afeta as pessoas com quem eu convivo. Então precisa fazer uma avaliação para encontrar uma solução para o problema apontado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 19 a 21. Podem ler em casa. Allan Kardec tratou do assunto com São Luís. É defeso ao homem observar as imperfeições alheias? Depende da intenção. Estou colocando com as minhas palavras. Se ele está observando para aprender, para não fazer igual, muito bem. Mas se está observando para comentar ou escrever a respeito, divulgar, então tem um problema. Tudo bem, gente? Então é muito interessante nós considerarmos. Nós estamos contribuindo hoje para essa psicosfera negativa que está no entorno do nosso planeta, quando nós falamos mal do nosso vizinho, do marido, da mulher, do filho, da sogra, da nora, de quem quer que seja. Toda vez. E ainda tem uma questão aqui do espelhismo, que é da psicologia, não é? Que é examinado também pela espiritualidade superior. Quando eu estou aqui com a Cidinha, me perdoe que eu vou usar os nomes, eles são meus amigos, eu posso fazer isso. Estou com a Cidinha falando do Ayrton, eu estou dizendo para a Cidinha, em outras palavras, olha Cidinha, eu não tenho os defeitos dele, viu? Olha, presta atenção nele, mas não presta em mim não. Mas na verdade, psicologicamente eu estou com medo dela saber que eu tenho defeitos até piores do que os dele. Por isso eu tenho necessidade de falar mal da outra pessoa, para esconder o que eu tenho. E normalmente quando eu estou falando daquilo, da outra pessoa, porque me afeta. Porque se não me afetasse, eu não falaria. Então eu tenho o problema dentro de mim, por isso é que eu estou falando do problema, dizendo que é do outro. Isso é o fenômeno do espelhismo, tá certo, gente? Esse é um vício que nós precisamos trabalhar urgente como espíritas, porque nós estamos convidados a construir esse mundo de regeneração. Não apenas no centro espírita. A gente vem para o centro e diz assim, ah, hoje eu vou tomar um passe lá no céu, oh, maravilha, que coisa boa. Mas aí depois eu vou para minha casa, aquele vespeiro. Então, o que acontece? A gente mandou uma vibração positiva para o centro espírita, a vibração nos recebe quando a gente chega. Agora, lá em casa, o que é que vai nos receber? A vibração negativa que a gente mandou para lá, tá certo? Então, vamos tomar bastante cuidado com aquilo que a gente emite. E nós voltamos para aquela ideia original. O pensamento nosso, o primeiro trabalho, os trilhões de células que nós temos, todos seres vivos, que vivem no nosso universo particular, que algum dia, pelo processo da expansão, será um universo ainda maior do que é. E quanto mais conscientes nós tivermos dessa realidade, nós compreenderemos que quando a gente come muito, nós estamos viciando as nossas células. E quando a gente bebe, nós estamos viciando as nossas células.
que nós temos que reeducar todo esse conjunto em algum momento da nossa existência. Quando nós pensamos mal, nós estamos ensinando as nossas células a também vibrar mal. E aí elas geram o quê? Câncer, dores de estômago, problemas vários que vão se manifestar em algum momento para que a gente então possa resolver. De maneira positiva, como Hahnemann nos colocou, não é? A gente citou logo no início. Tudo está radicado no espírito. Então os bons hábitos também, que nós podemos desenvolver com o poder da nossa vontade. Ninguém deve sentir-se mal, porque nós nos libertamos de uma coisa muito importante com o Espiritismo, que é a libertação do processo de culpa. Para o Espiritismo não existe culpa, existe responsabilidade. Algumas pessoas começam a conhecer o Espiritismo e depois dizem assim, passado algum tempo, ai meu Deus, mas é demais. Será que eu vou poder com isso? Não se preocupe. Esse momento de conscientização é muito importante. E não vamos ter o medo de dar o passo atrás. Porque agora é o momento de dar o passo para frente. Mas devagarinho, conforme a sua possibilidade. Como é que a gente consegue trabalhar isso? Fazendo uma meta que esteja ao nosso alcance. Não adianta dizer, eu só vou me realizar o dia que eu tiver uma obra como a do Divaldo. Isso se chama inveja. Não é? Isso se chama inveja. Está fora da nossa possibilidade do momento. Então, como é que a gente vai trabalhar? Vou fazer o seguinte, toda vez que eu ver uma pessoa necessitada, algo eu farei por ela, nem que seja uma prece. Está atento, olhando, a partir de agora, atento. Viu uma pessoa necessitada, eu posso identificar, posso ajudar para resolver, posso pelo menos minimizar, eu vou lá e faço. Senão eu oro pela pessoa, porque é o meu compromisso, eu assumi comigo mesmo. E começa por aí. Vamos nas pequenas coisas, devagarinho. Eu sou agressivo em casa, com as pessoas que eu mais amo, de repente não vou mais fazer isso. Mas para eu ter força, eu vou chegar na pessoa e vou dizer para ela, olha, eu estou assumindo um compromisso comigo mesmo de não ser mais agressivo com você. Quando eu for, me fala na hora. Para me ajudar, eu preciso me conter. Já não me suporto mais. Não é você que não me suporta, eu não me suporto mais. Mas eu preciso me amar. E aí nós vamos naquilo que você colocou. Como é que a gente se ama de fato? Quando é que nós nos amamos de fato? Quando nós desejamos o máximo de bem para nós, e é isso que nós desejamos para nós, nós fazemos para o outro. Tudo bem, gente? Aí nós sabemos que nós nos amamos de fato. Nós terminamos aqui, passamos 4 minutinhos. Muito obrigado. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, it's only seed.